O tema, eu vou mesclar duas situações. Primeiro, tratando da parte ambiental. E segundo, tratando da tutela jurídica referente a petróleo. Então, vou fazer um misto dos dois. E digo mais para os senhores, tudo que eu vou falar a respeito de legislação está no livro Curso de Direito da Energia, de Celso Antônio Pacheco Fiorello. Aqui. Após os nossos comerciais, continuamos. A primeira menção que nós vamos encontrar é um decreto imperial de 1864, que trata da concessão da exploração do petróleo a um inglês, não à Inglaterra, a um inglês como pessoa física, o decreto 3352 de 1864. Depois, na Constituição de 1824, aí nós já estamos no Primeiro Império, foi dito que as minas seriam propriedade do Estado. Até aquele momento, era propriedade da coroa. Coroa representando a família real. Agora não, agora ela passa a ser propriedade do Estado. Na Constituição de 1891, houve, já republicana, houve a alteração para o proprietário do solo. Em 1934, a Constituição de 1934, retornou para a competência privativa da União para legislar sobre recursos naturais. E, dessa época, nós tivemos o Código de Minas. Na Constituição de 1937, nós encontramos a necessidade de acionistas brasileiros na exploração do petróleo. E a Petrobras, que foi criada em 1953. A Petrobras agora, que saiu das manchetes econômicas e foi para a página policial dos jornais. É só uma mudança de diagramação, mas ela continua presente. Na questão da exploração do petróleo, nós não podemos lembrar uma figura muito querida de todos nós, que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é alguém que, infelizmente, não tem sido dada muita importância atualmente. Monteiro Lobato escreveu o que havia para ser escrito para as nossas crianças. A formação, começando com Reinações de Narizinho, passando pela sua visão poética da antiguidade grega, ele trouxe o que havia de cultura, o que havia de informação. Consta até que o roteiro do desenho animado Peter Pan é original do Monteiro Lobato, só que ele vendeu os direitos para a Disney e a família vem pleiteando que a Disney inclua o crédito na exposição do desenho, e a Disney nem responde. Ela comprou os direitos autorais e não se manifesta. Eu disse consta, porque eu não posso afirmar para os senhores que isso seja verdade. Mas a gente também gosta de um boato de vez em quando. Uma fofoquinha não faz mal para o ambiente. Monteiro Lobato, em determinado momento, ele passou a ser um defensor do petróleo. Passou a ser um defensor, tanto que um dos livros dele é O Poço do Visconde, aonde há a ideia do que seria aquela exploração. E quando a Colômbia ela descobriu o petróleo e passou a explorar petróleo em suas terras, Monteiro Lobato vendeu a sua editora, aquela editora pela qual ele havia batalhado tanto, criado sistema nacional de venda de seus livros para fazer com que ela fosse avante. Ele vendeu a editora e foi explorar petróleo no Mato Grosso, próximo da divisa. Porque a ideia era básica, se deu do outro lado da divisa, também vai do lado de cá. É o que os chilenos dizem. O melhor vinho argentino é dos vinhedos da divisa com o Chile. Então, as raízes vão para as terras chilenas para dar alguma coisa. Isso é um conhecimento básico e natural que nós temos. O nosso Monteiro Lobato foi preso 2 vezes
no governo, podemos assim chamar, Getúlio Vargas, e acusado de atividades comunistas. Tudo para impedir que o petróleo se desenvolvesse. Na Constituição de 1967, houve, através de uma emenda constitucional, em 1969, estabelecimento do monopólio da União para cuidar das questões do petróleo. Em 1988, no artigo 177, inciso 1, foi dito também como monopólio da União. E, finalmente, a Lei do Petróleo de 1997, Lei 9478, ela veio a trazer o que se denomina de compensação financeira pela exploração. E assim nós temos a condição do petróleo nos dias de hoje. Aonde o petróleo está sendo explorado? Vamos aproveitar, a doutora Fernanda não está, a representante de Santos, da OAB, também não está aqui, mas nós temos toda a propaganda de exploração do petróleo e de gás na Bacia de Santos. E a época que começou a propaganda, eu tinha uma caminhonete movida a gás e mantive. Falei, agora o gás vai baixar. Porque eu ainda sou aquela pessoa que acredita. Quando o governo falou assim, carro a álcool, nos anos 80, comprei carro a álcool. Mantive até que acabou, não tinha mais como manter carro a álcool. Aí quando eles falaram, futuro é o gás natural veicular, eu adaptei uma caminhonete, motor de alta potência, fiquei com ela 12 anos, esperando o momento em que o gás ia ficar compensável. Mas não ficou. Quando falaram, tem na Bacia de Santos, falei, bom, agora é minha chance. Deram 2 anos, mantive. Aí o ano passado, acabei vendendo, estava começando a enferrujar, falei, bom, antes que virem esses carros que se decompõem na rua, vou passar para frente e pegar alguma coisa. E nós estamos esperando que, de repente, venha alguma coisa do pré-sal, venha alguma coisa da Bacia de Santos, que traga uma resposta para nós. A única coisa que aconteceu até hoje é que o preço dos imóveis em Santos subiram assustadoramente e está difícil se adquirir algum imóvel lá. Mas as construções seguem a pleno vapor. Uma das dificuldades do pré-sal é ter a tubulação que aguente o calor com que aquele líquido sai daquela camada e ele não se decomponha com a subida do produto até em cima. Coisa disso, ao menos importante, mas nós sabemos que está lá. Basta nós chegarmos para pegar. A questão do petróleo. No final dos anos 70, começo dos anos 80, eu era advogado do Sindicato dos Corretores de Imóveis, que à época ficava na Rua Xavier de Toledo. Toda segunda-feira havia uma reunião, dita reunião cultural, e eu, como o mais novo advogado, fui incumbido de fazer a programação dessas reuniões, que se dividiam em vários temas. Era imóveis de terceiros, sistema financeiro da habitação, imóveis comerciais e industriais e imóveis rurais. Então, corretores de cada área vinham discutir aqueles temas e conseguimos excelentes resultados. Numa dessas reuniões, um corretor disse o que eu vou repetir agora. Petróleo é muito bom. Do petróleo vem aditivos para alimentação, aditivos para defensivos e adubos agrícolas. Nós fazemos roupas, nós fazemos esta maravilhosa caneta. E o petróleo não é algo que seja renovável. Petróleo é resultado da decomposição continuada e sistemática de organismos vivos. Eles, através da movimentação das crostas terrestres, acabaram ficando numa situação propícia à decomposição, que levou à formação do líquido precioso. Portanto, em algum momento, aquilo vai acabar. E aquilo vai acabar de que forma?
nós utilizando nas ruas, utilizando como combustível para nossos veículos. Está claro que uma tendência da humanidade é tomar decisões erradas. Isso é muito comum acontecer conosco. Alberto Santos Dumont, ele tinha 4 carros quando estava em Paris desenvolvendo o avião. 2 eram motores a gasolina e 2 eram carros elétricos. Ora, se houve a pesquisa para o motor a gasolina se desenvolver, se aperfeiçoar, por que não houve o mesmo interesse com o carro elétrico que poderia estar circulando hoje? Nós temos o início hoje da pesquisa sobre carros elétricos. Nós não temos uma profundidade. Mas parou. E as pessoas, elas frequentemente, elas escolhem mal aquilo que vai ser o futuro. Em determinado momento foi popularizado o consumo de bebida alcoólica, que é uma dificuldade que nós encontramos hoje, um dos males. E também se popularizou o uso do cigarro, que hoje é expressamente condenado. Me perdoem aqueles que são fumantes aqui, mas sabem disso, dizem da sua liberdade. Eu posso escolher o meu direito de fumar. Pode. Agora, se foi obrigatório o cinto de segurança no carro, em razão dos acidentes que pessoas sofriam, e isso ocasionando despesa para o hospital público, quando é que vamos levar esse mesmo pensamento para o uso do cigarro, que leva pessoas a serem tratadas em hospitais públicos e com gastos? A ideia é a mesma, mas foram feitas escolhas erradas em determinado momento. E uma dessas escolhas acabou sendo o uso do petróleo, principalmente como combustível. E foi estabelecida a prioridade da malha rodoviária. A nossa malha ferroviária é algo de impressionantemente insignificante. Se nós pegarmos o mapa ferroviário da Argentina, nós vamos ver que, em que pese eles sejam argentinos, eles têm uma possibilidade muito melhor de condução, de transporte entre eles do que nós temos. Eu não tenho nada contra a Argentina, muito pelo contrário. Afinal de contas, quem tem o tango como a sua música nacional deve ser alvo de toda a nossa piedade, aquela tristeza, aquela miséria, aquela coisa horrível que só leva para baixo. Então nós devemos prestigiá-los e não criar problema. Mas, em determinado momento, pararam com o transporte de outra forma. O senhor é do Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio de Janeiro eram ligados por uma ferrovia. E uma ferrovia central do Brasil que funcionava. Eu não vou dizer o ano, ele sabe, mas eu não vou dizer. Garoto, como escoteiro em São Paulo, fui para o Jamboree Internacional no Rio de Janeiro, Jamboree do 4º Centenário. Todos os escoteiros de São Paulo foram de trem para o Rio de Janeiro. Foi uma composição especialmente fretada para nós. Ficamos na Ilha do Fundão. Muito boa, por sinal. A gente cavava e brotava água. Então não era difícil fazer o lixo, tudo lá no acampamento organizado. Mas existia, crescido até certo momento no interior de São Paulo, a estrada de ferro Sorocabana era quem nos trazia, e também a família da esposa do Dr. Maia, da distante Presidente Venceslau para cá, e nós vínhamos bem de trem. Tinha carro, restaurante. Para quem não queria ir para o carro restaurante, passava uma pessoa vendendo os pratos feitos e nós comprávamos e podíamos comer aonde estávamos. Mas não, pararam tudo isso para utilização de tecnologia que não era nossa nas estradas. Asfalto, petróleo. Através de veículos conduzidos por combustível derivado do petróleo. E tudo nós pagando royalties para podermos circular. Então, uma malha rodoviária que, a toda evidência, não é a ideal nos dias de hoje. Estava de manhã ouvindo o noticiário da televisão, dizendo numa manifestação que teve no Amazonas,
porque uma rodovia incomoda e mata pessoas numa estrada. Se em Amazonas, que não tem muita gente, incomoda, não é algo de agradável, imagina aonde isso é mais adensado. Trouxeram. Também popularizaram o isopor. E o isopor é terrível, porque o isopor, derivado do petróleo, ele só se torna isopor, não tem outra coisa para se tornar. E quando queimado, é muito poluente para o ambiente. Ah, mas como é que se acondicionavam? Podem perguntar os mais jovens aqui. Como se acondicionavam os produtos que iam ser entregues antes do isopor? Em raspas de madeira. Pegava-se uma madeira que não ia mais ter utilização, pedaço de madeira, passava-se aquilo na máquina e era usado para acondicionamento de produtos dentro de caixas. Depois pegava-se aquela madeira, devolvia-se para a natureza, de tal forma que ela se decompõe num tempo muito inferior a qualquer derivado de petróleo, e ela retornava. Embalagens. Também o pessoal pode se assustar. Como é que as coisas eram transportadas anteriormente? Eu sei que eu sou jurássico, vocês já perceberam que eu sou de outra fase. E vou dizer, para a expressiva maioria dos senhores aqui, também nasci no século passado. Somos todos da mesma época. E mais, segunda metade do século passado, que não é muita vantagem hoje em dia, mas não nos distancia tanto. Nós íamos, quando cheguei a São Paulo, que só tinha o Peg-Pag como supermercado, nós íamos nele e as compras eram colocadas em cartuchos de papel grosso, um papel resistente. Porém, fomos forçados a mudar para embalagem plástica. E mudando para a embalagem plástica, no ano retrasado, fomos surpreendidos quando o supermercado não quis mais fornecer embalagem plástica, porque aquilo é caro. O processo, os agravos caíram com o desembargador Torres de Carvalho, ele que deu uma excelente interpretação da questão. Mas, agora nós temos que mudar o nosso costume. Como também, depois de utilizarmos latas de lixo, fomos forçados pela municipalidade a usar sacos plásticos para condicionamento do lixo e, de repente, descobriram que há uma poluição onde se recebe o lixo, porque o saco plástico ele demora para se decompor e se reintegrar à natureza, quando já havia a possibilidade de sacos de papel mais resistentes que acomodassem aquele lixo, ou permanecendo, inclusive, na lata de lixo que era virada no caminhão. Mas são escolhas erradas que nós fomos fazendo ao longo dos anos. Nós fomos entrando numa euforia de rapidez, e essa rapidez não se traduz na forma prática com que hoje nós precisamos adequar o nosso meio ambiente. A questão de acondicionamento, gostaria de oferecer esse café para cada um dos senhores, mas como só tenho uma xícara, fica para mim, mas sintam-se participando do meu deleite nesse momento. A questão do petróleo. Há poucas décadas, nós tivemos a notícia de que o combustível acondicionado pela Shell na Vila Carioca estava vazando. E isso trouxe um problema muito grave para a Vila Carioca e para as imediações. Como é que nós tivemos conhecimento disso? Porque os hospitais da região passaram a notar o aumento de pessoas com câncer de fígado. Problemas de gravidez ou não finalização, abortamento espontâneo ou fetos mal formados. De repente, o que está acontecendo? Estava vazando o combustível. E o que nós encontramos hoje na cidade de São Paulo
nos postos de gasolina, a gente passa a ver aquele posto em obras, é a troca do tanque pelo que se denomina hoje de tanque ecológico. Por isso que muitos postos estão fechados. Eles encerram atividades porque não é economicamente viável a substituição. Então, fala, bom, agora vou vender para um empreendimento imobiliário, vamos fazer outra coisa aqui nesse local. Então, eles acabam transportando o problema para uma outra variação de poluição ambiental. Bom, temos aqui todo o perigo. Só um último lembrete, o plástico, ele é reciclado. E o plástico, nas suas primeiras utilizações, ele é transparente. Conforme ele é reciclado, em razão de aditivos, ou mesmo por conta de corantes, tintas que foram adicionados nas primeiras embalagens, ele vai adquirindo uma cor escura. Por isso que quando ele chega à forma da cor preta ou da cor azul escura, que é a utilizada para os sacos de luxo, ele já é um saco que foi utilizado muitas vezes. E, como o fabricante sabe que ele vai ser utilizado como saco de lixo, não tem nem a preocupação, nem a necessidade de higienizar, de descontaminar aquele recipiente. Portanto, quando ele chega nesse momento, e dizem, não é aconselhável que alimentos sejam acondicionados nesse tipo de saco, de plástico, é porque realmente aquilo é agressivo à saúde. Estamos vivendo aqui. Estamos vivendo também uma condição de criminalização em razão do meio ambiente estar sendo agredido. Muitas pessoas podem perguntar, mas já não temos a legislação civil? Temos, mas a legislação civil, me perdoe, doutor Maia, que é um ardoroso civilista, a legislação civil ela é complexa. Eu faço Câmara Ambiental e faço Câmara Criminal. Está claro que lá na Câmara Criminal, os advogados já me conhecem. Quando eu vim para o tribunal, as primeiras saudações eram assim, doutor Rui, rígido, duro, perseverante. Até que os colegas de Câmara falaram, pô, Rui, você fazia o quê? Os advogados lá na 12ª Criminal. Mandava eles ajoelharem no milho? Porque não é possível, ninguém fala bem de você aqui. Então lá no criminal o pessoal já me conhece. Está ali. Mas no cível, a procura é intensa. Qual procura? É o famoso agravo de instrumento com apenso. O senhor sabe o que é o agravo de instrumento com apenso? É aquele que é distribuído, em 5 minutos o advogado está lá. O advogado é o apenso, ele chega junto. Estou junto aqui. Eu vim explicar para o senhor o agravo. Eu falo, por quê? O senhor não conseguiu escrever tudo no... O senhor quer me explicar? Eu sei que corre por aí que eu tenho uma deficiência mental, mas é mentira. Eu consigo, né? E às vezes levam, em muitos casos, levam o memorial. Fala, eu já li a inicial. O senhor me explicou e traz o memorial. É muito, né? Então, há que se ter um limite. Nas apelações, eles fazem sustentação oral. Pergunta, vai fazer sustentação oral? Vou. Então, se o senhor quiser levar o memorial de volta, fique à vontade, porque eu não vou ler. Porque se vai ter sustentação oral, por que eu vou ler o memorial? É a mesma coisa. Não, mas é que tem alguns acréscimos. O senhor acrescentou alguma coisa que não estava no processo? Eu não vou poder apreciar isso. Não adianta trazer. Mas o pessoal do cível gosta de ir lá. E outro dia veio uma procuradora, uma questão que envolvia o Estado. Está aqui, está com uma multa, e a multa está crescendo, mas nós estamos tomando a providência. A senhora tem um tempo para ouvir uma música? Ela até olhou, né? Eu falei, não, fique tranquila, não vai pintar o clima nada, só uma música que eu quero colocar para a senhora. Então, preste atenção. Aí coloquei o samba do Ernesto para ela. Ela ficou ouvindo, a senhora presta atenção na letra. Ó, agora é o momento que eu quero que a senhora preste atenção. Quando ele diz, nós não se importa, mas você bem podia ter botado um recado na porta.
senhora entendeu? Ela falou, não. Seguinte, vocês não tinham como cumprir, avisa, bota o recado na porta, peticiona dizendo que não tem tempo. Agora, não deixa passar o prazo e depois vem aqui dizer que deixou passar o prazo. Fala, ó, estamos providenciando a licitação, traçamos o limite da licitação. A licitação está sendo aberta, o office boy já foi levar lá na imprensa oficial para publicar o edital. Conta, não deixa vencer. O Samba do Ernesto sintetizou tudo. Nós não se importa, mas você bem podia ter botado um recado na porta. Avisa, porque depois que chega como determinada ação contra o órgão público, que as Trent chegou a 16 bilhões de reais, que é um orçamento de uma cidade, nós vamos fazer o quê? Vão modificar toda a decisão anterior. Então, no cível, a coisa é complexa. E aqueles recursos não terminam. Daí a necessidade que nós tivemos de criminalizar condutas. Mas o legislador, no mesmo tempo que criminalizou conduta, ele demonstrou que não tinha muita perspicácia do ponto de vista prático. Ele não sabia o que era o Brasil. O professor Gilberto Passos de Freitas, ele fala muito bem disso, quando ele conta que determinado político colocou a sua proposta na legislação, na legislação ambiental, dizendo que alguém que matasse um animal, mesmo em vias de extinção, mas que o fosse atacar, não seria condenado, porque seria reconhecido que ele agiu em legítima defesa. O professor Gilberto foi procurar e disse, olha, quando um animal vai atacar, não é legítima defesa. A legítima defesa é quando uma pessoa ataca a outra. Quando o animal vai atacar, se diz estado de necessidade. É só mudar. Tá bom? Tá bom. Quando foi publicada a lei, estava lá, legítima defesa. Ele foi falar. Olha, saiu errado. Falou, desembargador, o senhor tem razão. Porém, eu disse para os meus eleitores que era legítima defesa, e eles não sabem essas firulas da legislação. Então, eu vou mostrar. Depois a gente faz uma emenda e conserta isso. E assim é feita a legislação no nosso país. A coisa vai desse modo. Criaram lá os tipos penais. Por quê? Para se procurar dar uma resposta mais rápida à agressão ao meio ambiente, que às vezes nós não temos muito tempo para deixar aquilo reconstruir. E, infelizmente, conforme foi dito, o que vale é nós atingirmos alguns bens valiosos das pessoas. Mas o problema principal é que boa parte dos crimes ambientais é punido com detenção. E detenção leva a quê? Leva a possibilidade de transação penal. Nesta casa e pela OAB, pelo interior do Estado de São Paulo, eu tenho falado continuamente sobre crimes ambientais e tenho falado sobre juizados especiais. Tenho um maior prazer. E tenho algumas vantagens. Posso contar vantagens, doutor Flávio? Nesta sala eu fiz aquilo que me foi apontado como a primeira palestra do Brasil sobre a Lei Maria da Penha. E montei rapidinho. Dá para falar? Dá. Fala sobre o quê? Eu falei, tem uma lei nova, a Lei Maria da Penha, não sei se vai colar, mas vamos embora. Comecei com 23 slides, hoje já estou com quase 90. Estou ampliando. E vendo que eu deveria falar para outras pessoas, porque os senhores são um tipo de público que vão instrumentalizar a Lei Maria da Penha, mas aquele que precisa ser educado, quero saber quem é que está contando para ele. Filho, o negócio se complicou, sabe? Você pode achar que tua mulher gosta de apanhar, mas não é bem assim. Também falei aqui, não fui o primeiro, esse eu não sei, sobre o Estatuto do Idoso, que é a palestra que menos me pedem para fazer. Ninguém gosta dos velhinhos. E eu concordo que os velhinhos são chatos. No trânsito, supermercado, eles batem com o carrinho no meu pé. A coisa é complicadíssima. Os velhinhos são complicados. Na fila, outro dia, no supermercado,
essas prioridades são complexas. Deu uma folga de carrinho, veio um cara e pum, enfiou o carrinho. A minha mulher olhou e o cara falou assim, minha mulher está grávida. A minha mulher falou, meu marido é idoso. Eu falei, pô, mas não fala alto, pô. Todo mundo está ouvindo. Vamos manter entre nós, deixa a grávida passar. Aí o cara puxou o carrinho e ficou olhando feio para nós o resto do tempo. Essas prioridades nós estamos aprendendo a lidar com elas, ainda bem que temos, porque na Europa não tem nada disso. Na Europa somos seres normais, seres comuns, cidadão como qualquer outro. Mas voltando ao que interessa, boa parte das penas dos crimes ambientais diz respeito a crime punido com detenção com pena baixa, ou seja, passível de uma transação penal. Quando um juiz de Ribeirão Preto trocou a multa por cesta básica, eu achei aquilo ótimo. Foi ótimo. Nossa, que novidade. Estamos trazendo alguma coisa de bacana. Infelizmente, a cesta básica ela é fácil de ser adquirida, tem um custo acessível, popularizou demais e não tem reflexo nenhum nos dias de hoje. Tanto que na Lei Maria da Penha expressamente diz que não pode haver transação penal nesse estilo, porque se sabe da banalização que o Instituto se tornou. Como eu sempre fui um cara chato, tudo, chato não, eu sou excêntrico. Chato, por exemplo, é o Dr. Flávio, que é novo. Nós fazemos as mesmas coisas, mas é uma questão de status, né? Na minha idade, eu sou excêntrico. O senhor ainda não chegou à excentricidade. Eu tive um processo, cabia uma transação penal, uma receptação, falei para a pessoa, olha, proposta de transação penal, o senhor fazer doação de R$8.000 em alimentos de cesta básica para uma instituição que eu vou indicar. Mas, por que R$8.000? Por que não uma cesta básica? Eu falei, pelo seguinte motivo. O senhor adquiriu uma BMW. O senhor me disse que comprou uma BMW de uma pessoa que o senhor não conhece. Essa pessoa não tinha os documentos e ia buscar. O senhor pagou R$80.000 em moeda sonante sem recibo. Se o senhor deu R$80.000 para uma pessoa que o senhor não conhece, por que não pode dar 8.000 para uma entidade que é um juiz, um cara bacana, estou indicando para o senhor. Fechamos. Por 5.000, mas fechamos. Tudo bem. Foi lá. Foi feito o negócio. Ora, a questão ambiental é essa. A necessidade de vocação. E todos os organismos envolvidos com o meio ambiente, em determinado momento, eles não tiveram a vocação inicial. Polícia Militar Ambiental. Eu dou aula no Barro Branco. Conheço alguma coisa da Polícia Militar. De início, quando criaram, e a Polícia Ambiental não é novidade nenhuma, senhores. Polícia Ambiental é a antiga Polícia Florestal. É a mesma coisa. O que eles fazem? Eles mudam o logotipo, mudam a cor da viatura, e é aquela mesma Polícia Ambiental que em 1985, 86, 87, eu tinha em Capão Bonito, quando eu judiquei em Capão Bonito, e uma vez vi policial ambiental numa tarde lá na Praça Central, falei, aí, o que você está fazendo? Falei, doutor, estou esperando uma carona, porque tem uma notícia de desmatamento e queima de madeira na nascente do Rio Paranapanema, não tenho viatura, estou esperando alguém que vá para lá para me dar uma carona. Era assim que a Polícia Florestal andava na época. Ou seja, quando chegasse lá, não tinha vestígio nenhum, não tinha nada, nem para fazer perícia. E esse mesmo policial ambiental, no alojamento, ele comia sopa à margem, um dia falou, não posso nem pegar o palmito apreendido para dar uma engrossadinha nesse caldo, e acabo tomando água pura, né, quando eu não consigo comprar um pão. Aí eles mudaram para a Polícia Ambiental. Nossa, que maravilha. Na hora que criaram a Polícia Ambiental, o que aconteceu? Aquele policial que não morava naquela região aproveitou para se recolocar. Os senhores sabem o que é o policial que não mora naquela região? É aquele que a gente passa nos postos de pedágio e ainda encontramos com a malinha na mão esperando uma carona. Ele fica olhando a placa do carro e perguntando, vai para onde? Vai para onde? Ele depende de carona para viajar. Ele está abandonado ali no meio do mato. Ora,
agora eu posso ficar mais perto de casa. Essas pessoas não eram vocacionadas, não eram preparadas para estar naquele lugar, mas foram cuidar dos problemas. Na Polícia Civil, da mesma forma. O senhor não conte isso em casa, doutor Maia. Mas a Polícia Civil também não tem as pessoas vocacionadas. O que são as pessoas vocacionadas? São aquelas que vão frequentar um curso, que vão entender alguma coisa de bom, que vão trazer alguma novidade. Eu estou aqui, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Talvez até isso me custe algumas aulas futuras. Mas lá no SENAC, ali na Avenida do Café, eu dou aula num curso de especialização. E o meu módulo é em novembro, dezembro. As festas de fim de ano, eu perco boa parte das despedidas, porque eu estou dando aula, prazerosamente. E eles estão criando agora um curso de perícia ambiental. Eu, com o professor Daniel Fink, que é do Ministério Público, procurador, nós estamos dando uma orientação, fiz a apresentação do curso para o tribunal, para tentar um estágio, mas a ideia é a formação de pessoas para trabalhar com o meio ambiente. E como professor desse curso de especialização, eu vou perguntando para os alunos, vocês são da onde? No curso do ano passado tinha 3 geógrafas, formadas em geografia pela USP. Falei, nossa, e o que vocês faziam? Falei, nós trabalhamos numa empresa de guia de cidade, organizando mapas, mas com GPS está diminuindo a oferta de emprego, então não somos mais tão necessárias. A gente não tem um conhecimento maior em informática e estamos tentando aqui. Advogados, engenheiros, comerciantes, expressiva maioria biólogo, é o público que vai para lá. Mas precisamos começar a trazer as pessoas do funcionalismo público para trabalhar com isso, para ter vocação. Eu fui para a Câmara reservada ao meio ambiente. Minha formação é penal. Dei aula para a senhora de qual matéria? Penal. Qual faculdade? São Marcos. Extinta. São Marcos, ela... Fala ou não falo? Pode falar, porque depois eu fui fazer a especialização. Quando fui dispensado de lá, já naquela fase final, meu filho entrou com uma trabalhista e eu ganhei uma fortuna em 2007. Eu também tenho algumas de lá. E eu falei para o meu filho, você devia ter entrado só pedindo pouca coisa, porque não receber um crédito de 10 mil reais é muito diferente do crédito que eu ganhei. Aquilo realmente chateia. Se fosse um crédito pequenininho, não deu, mas o crédito é enorme e não tem no que executar, que é um problema, senhores. O abandono que aconteceu dos alunos ali. Mas pelo menos tive algo de proveitoso lá. Inclusive conhecer a senhora, que é muito bom. Precisamos começar a especializar essas pessoas que trabalham com o meio ambiente e trazer a informação correta. Até para o setor criminal, nós temos necessidade de uma perícia. Essa perícia é suprida pelo que em São Paulo se chama BOPM, Boletim de Ocorrência da Polícia Militar. Eles fazem um boletim de ocorrência e, nesse boletim de ocorrência, eles trazem uma descrição dos fatos. Mas qual o conhecimento, qual a profundidade daquele policial militar? Ele tem uma visão. E uma coisa é a apreensão de determinado pássaro. E o outro faz parte do ambiente. Em Sorocaba, no início da Lei 9.605, teve um caso interessante, que foi julgado na Tribunal Regional Federal daqui de São Paulo. Uma pessoa, morador da periferia da cidade, encontrou um cachorro vinagre. Cachorro vinagre é dito como a raça brasileira de cachorros.
que eu acho estranho, porque se não é natural daqui, como é que nós temos uma raça brasileira? Mas é uma adaptação, uma mudança genética que ocorreu no Brasil. Aquele cachorro estava machucado. Aquele cidadão levou o cachorro para a casa dele, cuidou do cachorro e o soltou. O cachorro ele tem um instinto natural de gratidão. O que esse cachorro fez? Ele voltou para a casa daquela pessoa e durante algumas vezes o levou para a orla da mata novamente. Mas o cachorro retornou até que o vizinho chamou a polícia, ele foi preso. Como o crime é inafiançável, é espécie nativa, ele ficou preso até que o Tribunal Regional Federal, através de uma desembargadora, desse a liminar no habeas corpus, dizendo, olha, ele foi o herói do dia, ele salvou o animal. Agora alguém tem que tomar alguma outra providência para que o animal volte para a sua vida nativa. Mas tudo pela falta de informação inicial, pela falta de informação necessária. Essa má formação acaba chegando no processo. E o que nós temos? Um judiciário hoje atabalhoado, com trabalho excessivo. Quando, em 2004, há 10 anos atrás, eu vim para o tribunal, eu deixei a 12ª vara como vara padrão lá no Fórum Criminal. Tínhamos 1.800 processos divididos entre 2 juízes, incluindo os processos que estavam nos tribunais. Os tribunais, porque à época era o Alçada e o Justiça. Pronto. Hoje, a 12ª vara ela continua como uma vara padrão com 6.000 processos. Então, a realidade mudou muito. Há muito trabalho. E esse muito trabalho impede que o juiz, muitas vezes, possa se debruçar sobre cada caso para entender. O que eu fazia? Procurava encaminhar para entidades. Então vinha problema, algum ataque à fauna. Muito bem, então eu encaminho a multa para uma entidade que cuida da fauna. Ataque à flora. A multa vai para uma entidade que cuida da flora. E muitas vezes encaminhando a pessoa como prestador de serviços. E sempre ele tinha que entregar pessoalmente, não por interposta pessoa. Ele vai conhecer a entidade para saber. Agora, recentemente, o que nós tivemos como isso? Uma ex-aluna minha, mas da FMU, que preside uma entidade, o GAP, Grupo de Apoio ao Primata, que é uma entidade maravilhosa, tem um santuário em Sorocaba, ela é internacional, então, recursos incríveis, estava naquela busca contra animais em circo, e conseguiu uma liminar federal para que os animais não ficassem mais no circo. E demorou 2 meses para conseguir localizar os animais, porque o circo colocava em carretas e viajava com eles. Está claro que era difícil a localização daqueles animais. Afinal, era uma girafa, um rinoceronte e 2 elefantes, animais que passam desapercebidos em qualquer lugar. 2 meses aonde ela e outros integrantes ficavam tentando localizar aqueles animais no transporte. Até conseguiram pegar em Campo Grande quando já praticamente estavam de saída para algum outro país ali vizinho, onde não há esse tipo de problema. E a preocupação deve ser de encaminhar para a reflexão. Um dos grandes problemas que nós temos em crime ambiental, tráfico de animais, principalmente tráfico de pássaros, que é lindo nós temos um passarinho na gaiola, né? Uma maravilha, o bicho todo triste ali. No final do ano passado, deu aquele período de recesso, minha filha, pai, o senhor está aí sem fazer nada em casa? Na realidade não estava, mas para a filha a gente sempre está disponível. Vamos levar o Alexandre ao zoológico? Fomos ao zoológico. E quando voltamos do zoológico, minha filha falou, pai, acho que não vou mais levar o menino ao zoológico. Os animais estavam muito tristes.
e realmente estava deprimente. Estão em grandes espaços, estão bem, mas não é o ambiente natural. Mas nós ainda temos esse costume de manter o animal preso. Pessoas gostam disso. Ah, mas é tão bom ter um papagaio, minha avó, minha mãe já está com idade, tem um papagaio e ela fica conversando com ele. Ora, temos agora o Flurby, né, que fica conversando com as pessoas o dia inteiro, ela não para de conversar. Eu falo para minha neta, passa a mão na cabeça dele, põe ele para dormir, não aguento mais. Traz aqui que eu vou desatarrachar as baterias dele. Não, ele é bonzinho. Tira a bateria dele, não aguento mais. E mesmo alguns brinquedos que imitam o papagaio. Repetem as palavras e melhor até. Então, se nós temos essa preocupação, vamos partir para outra coisa. Mas veja, numa casa de advogados, como é que nós vamos falar em manter um ser vivo prisioneiro? Se os senhores concordarem, nunca mais entra com habeas corpus. E se vier dos senhores, eu vou julgar prejudicado e indefiro a liminar por falta de sinceridade no pedido. Não tem. E nós criamos toda essa diversidade. Mas o que nós encontramos ainda? O policial ambiental que faz a apreensão do animal e dá em depósito para quem o tinha. Aí passa algum tempo, chega para mim a cópia daquele flagrante de Diadema, onde fulano diz, eu estava na Feira do Rolo comprando pássaros, porque eu era depositário de vários pássaros que eu vendi. Eu estou recomprando para repor no lugar daqueles que eu sou depositário. Nós estamos brincando de aplicar a lei e eles não estão nem brincando de cumprir, porque eles estão vendendo e tendo lucro com aquilo. Não há disposição nenhuma. Está claro que tem os casos, como foi citado, o pequeno pescador. Ele estava pescando na época de defeso, mas estava com uma vara pescando para a sua subsistência. Mas para isso é que serve a sensibilidade do juiz também, identificar uma situação da outra. O que é uma pesca de arrastão e o que é a subsistência daquela pessoa. Algumas situações próprias, algumas situações que são bem específicas, nós temos que identificar. E as outras agressões ao meio ambiente? Vou eu, e a convite da OAB, fui para Franca, e sempre que eu vou nessas viagens, eu sempre opto por dormir na cidade onde tem o aeroporto, que vai me proporcionar o voo de volta. Então, em Franca, eu estava dormindo em Ribeirão Preto. Aí o taxista me pegou, falou, o senhor vai fazer o que na OAB? Eu falei, não, vou participar, é a semana do meio ambiente, é a semana nós vamos tratar desses assuntos, e inclusive estou observando que dos dois lados da estrada, o cenário é cana-de-açúcar, né? Fala, mas agora já está tudo bem, eles só agem dentro da lei. Falei, como é que é agir dentro da lei? Só queimam de noite. Queimar de noite não é agir dentro da lei, é tornar mais difícil a percepção do crime que está sendo cometido e o acionamento da polícia. Aí, aquele taxista me deu duas outras informações. Uma eu já sabia. A palha da cana, ela produz uma partícula pequena que adere a tudo. Falou, nossa, quando eles queimam, suja tudo. Aí eu tenho que acordar cedo para lavar o carro, porque se aquilo gruda, nossa, dá um trabalhão para tirar. E o outro que eu não sabia, falou, sem contar a tristeza, que é depois da palha, encontrar no meio do canavial os animais queimados. Mas como assim um animal queimado? Falou, não, doutor, é que antigamente aqui era floresta. E o animal está na carga genético-hereditária dele, não falou com essas palavras, está na carga genético-hereditária dele fazendo um percurso, ele tem aquele rumo. Então, mesmo com o canavial, ele segue aquele percurso. Aí quando dá queima, ele morre queimado porque ele está ali no meio. Depois, na polícia militar,
eu consegui, com o professor que dá a aula de polícia ambiental para eles, fotografias daqueles animais queimados. Uma tristeza. E os que não morrem, o trabalho, né? Com perda de visão, atrofia de membros, que a queimadura dá esses percalços. E nós estamos convivendo com toda essa agressão. A criminalização da pessoa jurídica, já estou terminando, fiquem tranquilos. Criminalização da pessoa jurídica. Ela veio como novidade, todo mundo debatendo. Não pode criminalizar a pessoa jurídica porque é um absurdo, etc. e tal. Novidade não é de jeito nenhum. Já tem antecedentes na nossa legislação, só que nós não temos coragem de assumir que isso existe. Querem ver? Artigo 43 e 44 do Código Penal. Ele trata ali das penas substitutivas. Dessas penas, vamos imaginar a seguinte situação. Crime de lesão corporal culposa por acidente do trabalho. Todo acidente do trabalho deveria gerar um boletim de ocorrência para que aquilo fosse apurado. Agora, basta a gente ver na estatística o que tem de processo de acidente do trabalho nas varas especializadas ou nas varas cumulativas fora de São Paulo, e o que tem de inquérito para a gente saber que se é 0,1% é muito. Não tem comunicação nenhuma, ninguém informa. Bom, tem a lesão corporal culposa por acidente do trabalho. Defeito da máquina. O juiz ele pode mandar interditar aquela máquina. Quem é que está sofrendo a pena? É o diretor responsável pelo setor industrial, que foi no banco dos réus, ou é a empresa que dispõe de menos uma pena, de equipamento? É a empresa. Então, já havia previsão de penalização da pessoa jurídica. Só que nós não temos peito para falar isso. E outros casos, uma condenação minha. Aliás, quando eu fui fazer a pesquisa, só tinha a decisão minha condenando, né? Acabei usando só os meus exemplos. Uma lanchonete que tinha maquininha de fliperama, próximo da antiga Escola Técnica Getúlio Vargas, no bairro de Ipiranga, que era padrão. Os alunos ficavam lá e a dona fornecia um atestado médico falso para eles justificarem a ausência às aulas. Aí começaram a desconfiar, principalmente quando meninos de 14, 15 anos apresentaram atestados de ginecologista. Aí vamos ver o que está acontecendo aqui. Ou seja, nem leram o que estava sendo feito. Interdição das máquinas de fliperama, que era onde a garotada ficava. Quem que sofreu a pena? A pessoa jurídica, aquela que está lá. Vamos pegar a lei de licitações. A lei de licitações diz, se tiver com os tributos atrasados, não pode participar de licitação. Vamos dar uma feição criminal para isso. Não estar com os tributos em dia. Pena, proibição de participar de licitação. Então, a penalização da pessoa jurídica não é novidade nenhuma na nossa legislação. Ela já existe há muito tempo, talvez até antes do Código Penal português, no seu artigo 11, colocar. A gente faz muita brincadeira. Os portugueses são mais devagar que nós, eles não estão agindo. O computador em Portugal não tem memória, tem uma vaga lembrança, mas já estavam adiantados em termos de legislação. Previram alguma coisa que nós até hoje não temos coragem de assumir, que a pessoa jurídica pode ser processada criminalmente. Tem uma decisão minha que está pendente de resultado no STJ, onde eu mantive a condenação de uma pessoa jurídica. Aí o pessoal diz, mas a pessoa jurídica, como é que ela vai ser presa? Não vai, gente, está na lei que ela não vai ser presa. Ela vai sofrer uma medida de outra forma, vai pagar uma multa, vai ter que organizar algum curso de orientação. Mas a multa também não é para levar a pessoa jurídica à insolvência. O objetivo do legislador não é fazer com que a pessoa jurídica quebre, mas é fazer com que ela venha a responder de alguma forma, ela venha a sentir o efeito daquilo. Quando eu falo disso, eu costumo dar como exemplo que pega o dono da pessoa jurídica, todo final de semana ele leva os filhos para comer um cheeseburger no Rockets, no Fifths. Qual que é o bom lá do Rio? Os dois.
o 50 leva lá. Aí, quando ele está pagando a multa, ele não pode. Aí ele só pode levar no McDonald's. Eu falei, mas pai, o que nós vamos fazer no McDonald's? Ó, é o que dá esse mês. Tá ali. A ideia é essa. Não vai levar a insolvência, mas vai abalar um pouquinho o esquema financeiro dele. Ele vai sentir aquilo lá. Mas já não tem dispositivo civil? Tem, mas o dispositivo civil não é efetivo. Os senhores ouviram o desembargador Torres de Carvalho falar, e eu participei desse julgamento. Eu pedi visto, falei, eu quero ler. 17 anos para dar uma solução de um desvio de curso d'água no Vale do Ribeira. Demorou tanto tempo que a natureza se ajeitou lá. E essa não foi a primeira decisão dele. Já teve outra, doutora Fernanda, ali no Guarujá, num grande loteamento, onde demorou 32 anos para ser dada a decisão. Quando veio, ele mandou fazer uma nova perícia e falou, olha, o curso d'água já se adequou no novo leito. Se nós fizermos mudar, vai causar um outro abalo na região. Vamos ficar com o que está. E, infelizmente, o que dá medo mesmo as pessoas é elas virem a ser presas. É quando se trata do problema de prisão que a pessoa ela vem a ter algum temor. Aquilo que deveria ser a última ratio, infelizmente, é a primeira. Amigo meu, a família dele toda mora nos Estados Unidos e ele vai passar as férias regularmente lá, que é onde estão os irmãos dele. Solteirão, não tem mais ninguém no Brasil. E um dia estava com o carro do irmão, aquela autoestrada maravilhosa, americana, né, bem pavimentada, começou a acelerar, e o irmão dele falou, diminui. Falou, não, pode ficar tranquilo, se vier uma multa eu pago. Diminui. Pronto. O problema não é a multa. Neste estado, se o meu carro for autuado por excesso de velocidade, em alguns dias eu recebo uma comunicação do meu plano de saúde, dizendo que como eu não dou valor para a minha integridade física, durante 5 anos eu vou pagar 10% a mais do valor. Meu seguro de vida, a mesma coisa. A hipoteca da minha casa, a mesma coisa. Seguro do meu carro, a mesma coisa. O prejuízo financeiro é enorme. Então o americano ele não obedece à lei porque ele é uma pessoa melhor do que nós. Eu acho que até culturalmente, na média, eles não têm o conjunto intelectual que nós temos. Mas a lei lá é mais efetiva e mais rigorosa. Então ele obedece porque aquilo traz problemas. E, infelizmente, nós tivemos que fazer isso aqui também. Há que se criar uma conscientização. Estou me dirigindo a quem? Me parece que principalmente operadores do direito. Mas faço um apelo. Divulguem isso. Aonde estiverem no meio ambiente, levem essas ideias e propaguem para que haja uma noção melhor. Muitas vezes nós podemos ter medo de perder clientela, mas isso não vai acontecer. Quando veio o juizado informal de conciliação em 1984, eu era advogado ainda. Ficamos com medo. Vamos perder cliente, mas não perdemos cliente com aquilo lá. E na época, quando eu estudei melhor, eu falei, isso aqui resolveu um problema, porque eu dava assessoria para empresas. E a gente sabe que todo bom cliente tem algum parente que não deu certo. E de vez em quando aquele cliente lá, o diretor da empresa, que é o melhor contrato do nosso escritório, telefona, fulano, ó, seguinte, ó, o meu cunhado, ele tomou uma batida no para-choque do Chevette dele, você pode cobrar para mim? Fala, pô, vou cobrar para-choque do Chevette? Gente, o trabalho que isso vai dar. Aí eu descobri que essa cobrança eu fazia pelo juizado e é mais rápida. Falei, bom, então vou jogar lá no juizado e oriento, e até o estagiário pode acompanhar, porque pelo valor não precisa do advogado. Eu mantinha o cliente. Então, nós temos que entender o seguinte, vai haver mais campo de trabalho se nós conscientizarmos a comunidade de que é vantajoso cumprir a determinação legal. Mas vai depender de nós também termos um conhecimento específico sobre o assunto. Nós vamos ter que bem instruir aquela pessoa. Nós vamos ter que levar avante. E vamos ter que fazer a defesa em concreto. E de alguém que advogou 13 anos e hoje está na magistratura há muito tempo, eu digo que
levem isso para o processo também, porque tem pontos de vista que o juiz não conhece. Expliquem esse ponto de vista. Quantas vezes eu não ouvi a pessoa, ela apresentou uma novidade, ou pelo menos uma ótica, que eu nunca tinha apreciado. Em sala de aula, quantas vezes o aluno não faz uma pergunta, eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu até brinco com o aluno, como eu costumo falar tudo com cara séria, tem aluno que fica preocupado, fala, você me irritou, porque você pensou alguma coisa que eu gostaria de ter pensado antes. Mas é a demonstração de uma sólida e uma inveja boa. Você trouxe alguma coisa para o meu conhecimento que eu não tinha trazido. Então, peticionem, mas apresentando a ideia. Lecionando, já ouvi muitos professores dizer, o juiz gosta de petição longa. Não gosta! Vocês não têm ideia, ainda mais agora com a informatização. Comecem a ler as petições de vocês no computador, para vocês vão ver a desgraça que é aquilo. Aquilo acaba com a vista de qualquer um. Sejam objetivos, tragam a ideia. Não é, doutor? Processo judicial eletrônico. Maravilha, aquela coisa horrível, você fica procurando, ajeitando tudo lá. Tragam a ideia, exponham a ideia, mas que seja alguma ideia plausível, que nós possamos usufruir. A ideia, em princípio, é essa. Digo que estou à disposição dos senhores. Meu gabinete é na Rua Conselheiro Furtado, 705. Se alguém quiser tratar de algum assunto, sempre telefona antes, porque, em regra, todo mundo me procura quando eu não estou lá. Então, sempre foi assim. Quando eu estava em primeiro grau, doutor Maia, as 2 vezes que eu cheguei atrasado para a audiência, tinha testemunha como desembargador na primeira audiência. E ele estava de pé no corredor, falando assim, eu sou testemunha com o senhor, doutor. E era quando eu chegava atrasado, parece que batia em cima. Então, podemos discutir, estou à disposição para tratar do tema. Já disse, periodicamente eu faço palestras na OAB, agora eu mudei, eu só faço palestras para a cidade com mais de 300 quilômetros ou na capital. Aí vocês perguntam, por que é mais de 300 quilômetros? Porque mais de 300 quilômetros a OAB proporciona que eu durma naquela cidade e vá e volte de avião. E eu estava um pouquinho cansado de sair de cidades à meia-noite, chegar em casa às 5 da manhã de carro e com motoristas ótimos, mas é preocupante. Aí eu falei, não, só com mais de 300. Então eu só faço palestra a mais de 300 quilômetros. Eu vou, descanso e venho. Vocês precisam rever isso, hein? Para dar uma condição melhor para o palestrante. Eu sei que eu estou numa idade que eu exijo alguns cuidados especiais. Não quero abusar não quero aplicar em tudo, mas falo com a maior disposição. Mas não deixem a coisa cair. E lembrem-se, para fazer a defesa de algum infrator do meio ambiente, vocês precisam conhecer o meio ambiente e saber, inclusive, delimitar, saber a interpretação de perícia, que é alguma coisa que muitas vezes pode passar desapercebido. Mas eu não preciso saber perícia, preciso assim. Já ouvi professor de direito falar, eu não explico o artigo 59 do Código Penal para os meus alunos, porque quem tem que justificar a pena é o juiz. Tá bom, se o juiz aplicar a pena errada, seu cliente vai pagar mais na cadeia, porque se você não soube ler aquela sentença e fazer o apelo certo, sabe. Então, os advogados têm que saber interpretar os dispositivos, têm que saber ler e discernir o que é a perícia, para poder dizer, o juiz de primeiro grau errou. Eu quero modificar isso aqui. Vocês têm que fazer isso e fazer a abertura e as modificações jurisprudenciais, talvez matéria simulada inclusive, como sempre acontece.